Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física Eletromagnetismo do livro do Halliday, capítulo 24, exercício número 35. Vamos ao enunciado. O potencial elétrico no plano XY é dado por V igual 2 volt metro quadrado vezes x quadrado menos 3 volt por metro quadrado vezes y quadrado. Qual é o campo elétrico no ponto 3 metros e 2 metros na notação de vetores unitários? Bom, então vamos ver aí como que a gente acha o campo elétrico a partir do potencial elétrico que foi dado. Então a gente tem a seguinte equação: campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. O que é o gradiente do potencial? Vamos aí colocar. Então, campo elétrico é igual a menos, vou abrir um parênteses aqui, o potencial elétrico ele está no plano XY, ou seja, ele está dependendo aí da variável x, da variável y, ou seja, de duas direções. Então, o potencial depende de duas variáveis. Então, o campo elétrico vai ter duas componentes. A derivada do potencial em relação aí a variável x, ou seja, a derivada parcial do potencial em relação a x, isso vai ficar na direção y, que é a direção da variável x, mais a derivada parcial do potencial em relação a y, isso na direção j. Se tivesse mais a variável z, mais a derivada do potencial em relação a z. Nesse caso não tem, então é assim que eu vou achar o vetor campo elétrico. Bom, antes de continuar, por favor, você que ainda não é inscrito, né? Por favor, se inscreva agora para a gente ajudar aí a crescer mais o canal e eu conseguir trazer mais e mais conteúdo para vocês. Bom, vamos lá continuar. Temos isso daí, então agora a gente vai ter que fazer as derivadas parciais. Então, vou fazer aqui separadinho. Ó. Vou pegar o potencial e vou derivar em relação a x. O que vai ser a derivada do potencial em relação a x? Vai ficar assim, ó, derivada em relação a x. Aqui eu vou escrever o potencial, que é 2x quadrado, 2x quadrado. Isso aqui é a unidade, tá? Menos 3y quadrado. Menos 3y quadrado. Ou seja, del v, del x vai ser igual. Derivando 2x quadrado em relação a x, fica 4x. Derivando menos 3y quadrado em relação a x, 0. Então, essa é a derivada parcial em relação ao x. E agora eu faço a derivada do potencial em relação a y, ou seja, fica del y do potencial. Quem é o potencial? 2x quadrado menos 3y quadrado. Então, vamos ter derivada parcial aí do potencial em relação a y vai ser igual. Deriva 2x quadrado em relação a y dá 0. Deriva menos 3y quadrado fica menos 6y, tá? Então, quem que vai ser o campo elétrico genérico? E vai ser igual a menos... Aí eu vou colocar aqui. Quem é del V? Del x, 4x. 4x em I mais del V, del y, que deu menos 6y. Menos 6y em J. Então, o vetor campo elétrico, distribui aqui o sinal, é menos 4x em I mais 6y em J, tá? Esse aí é o campo elétrico genérico, tá? E agora ele quer saber no ponto 3 metros e 2 metros. Essa aqui é a coordenada x, essa é a coordenada y. Então, o E no ponto 2 aí e 3 metros vai ser igual a menos 4 vezes 2 em I
mais 6 vezes 3 em J. Então, aí, campo elétrico no ponto 2 e 3 metros é igual, aqui fica menos 4 vezes, aqui, 8 em I, mais aqui 6 vezes 3, 18 em J, tá? Opa, aqui tá colocando errado, né? É 3 e 2, pessoal. Ó, aí não dá, né? Volta aqui. Aqui fica 4 vezes 3. E aqui é 6 vezes 2. Vamos corrigir aí. Menos 12. E mais 12, tá? A resposta, deixa assim mesmo? Sim, ó. O livro do Halley dele considera os algarismos significativos. Aqui tem 2 algarismos significativos, né? Foi dado 2 algarismos, 2 algarismos, 2 e 2. Tá? Menor medida dada, 2 algarismos. Então, a resposta com 2 algarismos. A unidade do campo elétrico é em volt por metro quadrado. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado e até a próxima.